Galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez acompanhando o mestre, professor Wagner Lobo, para mandar uma super dica. Vamos falar um pouco sobre o manual, aquele manual, que é tão famoso manual brasileiro de fiscalização de Manual trânsito. brasileiro de fiscalização de trânsito. E depois vamos falar sobre algumas resoluções. Ou seja, vamos começar com resoluções e no final a gente dá uma dica sobre o manual brasileiro. E amado mestre, vale lembrar que dia 7 de abril, nosso aulão de verso já estamos com mais de 400 ingressos vendidos. Então, é bom você adquirir o seu ingresso, não perca tempo, para não ficar de fora desse aulão, desse grande evento. E também, prof, vale também lembrar, dia 27 de março agora, estamos com turmas aqui oficializadas para INSS turno manhã, Guarda Municipal turno manhã, tarde 2 também está oficializadíssima, e Polícia Civil também, aula inaugural, turmas de informação, lembrando, vamos formar, e é isso aí. Amado mestre, com vocês aqui, Wagner Lobo. Deixa eu dar aqui, a questão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vou ser bem sincero, viu? Vou ser bem sincero. E todo mundo sabe que as minhas previsões, geralmente se concretizam, né? Não acredito no Manual Brasileiro de Fiscalização para a prova do Detran, do agente de trânsito e transporte. Por que não? Porque ela é específica, ela é muito específica, ela fala de uma série de condições em que se aplica o auto, em que não se aplica, quando é que se tem medida administrativa, como é que funciona a condição da própria penalidade. O que é que eu aposto nesse sentido? Você tem que aprender a adequar a norma do CTB com as possibilidades de cobrança de resolução. O Manual Brasileiro de Fiscalização ele é interessantíssimo para você saber como é que funciona a coisa. Mas ele tem tópicos que dificilmente cairiam em prova, como por exemplo aquele monte de ficha. Eu já vi gente dizer que cai. Esqueça que não cai não, vá no que eu digo, porque quando eu digo é do jeito que eu estou falando mesmo. O que eu acredito do Manual Brasileiro de Fiscalização? Que você saiba identificar quem é o infrator, quem é a figura do condutor, qual é a figura do proprietário do veículo, quem é a autoridade de trânsito, quem é o agente da autoridade de trânsito, o que é um AIT, um auto de infração de trânsito, quando se deve lavrar o auto de infração de trânsito, quais são os campos que você vai fazer as anotações desse auto de infração de trânsito, para quem se remete o auto de infração de trânsito após a lavratura, que é para a autoridade de trânsito, análise de consistência, lá no processo administrativo você vê isso. Você tem que saber quais são as medidas administrativas. Olha que medida administrativa caiu na prova do ensino fundamental. Você tem que saber quais são as penalidades, qual a diferença entre um e outro, quem aplica um e quem aplica o outro. Você tem que saber, por exemplo, quem aplica a penalidade, quem aplica a medida administrativa. Então, assim, embora a resolução 561 e a 371, que são as duas que falam sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT, eles sejam de extrema importância e tal, mas dificilmente eles seriam cobrados especificamente algum tópico da resolução. Ou seja, cara, só para você ter uma noção da dificuldade que seria isso, ó, você teria aí o site do Denatran. O site do Denatran vai iniciar um download de uma pasta zipada lá do Excel, cara. Tô dando aula até de informática já. Aí tu baixa a pasta, tu abre o arquivo, cara, vão aparecer mais de 400 tópicos específicos. Tu imagina aí tu ter que decorar. Cara, não cai. Vá por mim que não cai. Né? É rezar pra não cair. Mas se cair, o que é em regra que vai ser cobrado? Como ele deve agir em determinadas situações específicas. O que aplicar e o que não aplicar, se cabe medida administrativa, se não cabe, se a ausência da medida administrativa invalida o auto de infração. São essas coisas mais específicas. Eu particularmente não acredito, embora ontem, para quem não assistiu a aula do Tropa de Elite de ontem, lotada, sala lotada, para variar, né? Lotada. E eu falei, em tese, boa parte da aula do Manual Brasileiro de Fiscalização. Mas como eu estou dizendo, desses tópicos específicos, tá bom? O que eu aposto nessa prova do Detran, do agente administrativo de transporte, trânsito e de transporte, na verdade? O que eu aposto? Primeiro, CTB, lá na parte de Sistema Nacional de Trânsito, é de muita importância que você saiba quais são as atribuições do Detran. Quais são, prof? Mas são muitas atribuições. Eu quero três, várias. Por exemplo, a questão ligada a condutor, questão ligada à emissão de documento do condutor, a questão ligada à questão de lacre, de placa. 3, 4, tá vendo? Como é bom, é fácil. Tudo isso que for ligado ao órgão executivo e que você enxergue a possibilidade local,
é Detran. Quando a gente fala de uma forma mais genérica, quando o assunto é documentação, aí você já pode enxergar a possibilidade do órgão executivo a título de união, que seria já o próprio Denatran. Então, é bom saber essas atribuições do Detran. É bom também saber as atribuições do CONTRAN no artigo 12 e o artigo 22, quando o assunto for Detran. Esses são bons. Norma de circulação e conduta, é bom dar uma olhada, por exemplo, nas regras de ultrapassagem, nas regras, por exemplo, ligadas ao pedestre e velocidade. Já caiu velocidade agora na última. Não custa nada pensar que é possível que se cobre de novo velocidade, principalmente nas rodovias, já que só foi cobrada via urbana, não foi cobrada via rural nessa última prova. Eu acredito na questão do motorista profissional ser cobrado na prova, na próxima prova de domingo, motorista profissional, seja ele conduzindo carga, seja ele conduzindo passageiro. Vai, onde é que está isso aí? Mas procura, mas se tu é preguiçoso, é o artigo 67C do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Prof, fala um pouco sobre essa regra de ultrapassagem aí. É interessante também. Regra de ultrapassagem, regra geral. A ultrapassagem ela tem que acontecer de que lado da via, Wagner? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Pelo esquerdo. Agora, ela pode acontecer pelo lado direito? Pode, como exceção, desde que o veículo à sua frente esteja sinalizando que vai fazer conversão à esquerda. Nesse caso, aí você faria a conversão, você faria a ultrapassagem pelo lado direito. É proibido ultrapassar em aclive, é proibido ultrapassar nos locais que a sinalização define como proibido, é proibido fazer ultrapassagem, por exemplo, em cruzamentos, ou seja, nas vias transversais, é proibido fazer ultrapassagem, é proibido fazer ultrapassagem pelo acostamento. Olha o acostamento entrando agora. Wagner, o que é acostamento? É aquela faixa da via ao lado do bordo da pista que vai ser verificada para quê, por exemplo? Para os veículos pararem em situações de emergência. Caso haja necessidade de parar numa situação específica, para-se, por exemplo, na questão do próprio acostamento. Fazer ultrapassagem pelo acostamento, Wagner, é infração? É infração de natureza gravíssima. E você vai ter um multiplicador específico, que é o multiplicador vezes 5. Ou seja, possibilidade de infração, possibilidade de medida administrativa, mas para mim, a bola da vez agora é penalidade e processo administrativo. Além de motorista profissional, além da questão da normas de ultrapassagem, lá na norma de circulação e conduta, as regras de ultrapassagem, né? Além da questão do pedestre, mais as atribuições do Denatran, atribuições do Detran, aliás, Detran e CONTRAN. Para mim, esses são os principais tópicos do CTB. Agora, transporte, vai. Transporte, deu para perceber que o que eu disse que caía, caiu. Então, minha preocupação hoje é zero, que se eu errar eu estou na margem de erro. Mas eu vou acertar de novo. Vai cair de novo o artigo 3, que fala de conceito e definição. E dessa vez vai cair classificação mais específica. Classificação entre o interurbano, quais são as modalidades de interurbano, quais são as modalidades do metropolitano, o que é o veículo utilitário misto, o que é o veículo utilitário de passageiro, o que é o mini-ônibus, o que é o micro-ônibus. Cara, eles vão se diferenciar em razão do que se transporta, se é carga e se é passageiro, porque eu teria o misto, se é só carga, se é só passageiro, possibilidades de transitar, de trafegar com passageiro no compartimento destinado à carga, entra uma resolução específica, que é a 508, se não me falha a memória, que é a que fala do transporte de pessoas em locais que são destinados à carga, que é a questão, por exemplo, do transporte famoso pau de arara. Famoso pau de arara que a gente vê muito nos interiores por aí. É possível que se cobre. E para fechar, para mim, a questão da legislação de transporte, depois que terminar a prova, vocês vão pegar esse vídeo e vão comparar o que caiu e o que não caiu. Vai cair tudo que eu falei aqui, tá? Aí vocês vão procurar também penalidades. E saber qual é a diferenciação entre uma concessão e uma permissão dentro de um edital de licitação. Qual a diferença? Fala aí para mim saber. Concessão, ela vai ser concedida pelo poder concedente, que é a administração, o próprio Estado, ao poder concedente, né? Ele concede a concessão após um edital de licitação na modalidade de concorrência. Aí quem ganhou, a transportadora que ganhou o direito de exercer essa exploração econômica e financeira em determinada linha que vai ser criada, seja pela condição modelo, espelho, pela experimental, para saber se há ou não viabilidade, se há ou não demanda para aquilo. Quando isso for feito,
Aí uma transportadora venceu o edital de licitação na modalidade de concorrência. Ganhou então uma concessão para explorar aquilo, aquela linha específica. Vai explorar pelos próximos 10 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por até igual período. Isso é uma concessão. E a permissão, vai? Permissão é menos tempo. E a modalidade de licitação pode ser qualquer outra. A concorrência é da concessão. As demais modalidades de licitação podem ser aplicadas quando o assunto for permissão. E a permissão seria o quê? A permissão é aquela em que a transportadora vai exercer uma exploração numa linha específica, criada pelo poder concedente, com regras do poder concedente, e a partir de então, essa permissão tem um prazo de 6 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por até igual período. Inclusive, falando isso aí, tem um momento Professor, para saber resolução, CTB e transporte nesse nível, não tem. Desculpa. Prof, inclusive, a gente está tratando desse assunto aí, como é que chama aquele momento no qual o Estado retira da empresa, aquele tipo assim, ela ganhou aquele contrato, ela perde, como é que chama aquela situação? Ó, a questão da perda da exploração, ela pode acontecer por 3 condições, tá? Eu tenho uma encampação, Tá que aí, é uma Luciana Maria. A condição... Luciana Maria tem que me perguntar, né? Aí fica Ela mandando tem aqui no vergonha? WhatsApp aqui. Beleza. Tá ali, só ali, ó. A questão da encampação é quando você retira da transportadora, por exemplo, essa condição dela exercer a atividade exploradora, mas o poder concedente indeniza. Ele retira, mas paga uma indenização em razão disso. O nome disso é encampação, tá bom? Quando é que você retira pela revogação unilateral da permissão? Presta atenção, ó. Revogação unilateral caiu numa questão do fundamental, mas caiu de uma forma bacana, porque perguntou assim: qual das penalidades abaixo não se aplica de acordo com qual não é penalidade de acordo com a resolução, aliás, com a lei 13094. Quando a gente fala da lei 13094, lá está escrito dentro das penalidades, ó, revogação unilateral, advertência, multa, apreensão, retenção do veículo. Essas se aplicam, e a caducidade, né? De acordo com a própria lei. Só que quando a gente fala de revogação, a gente só pode levar em consideração o que está na lei, porque de acordo com o decreto não está escrito a revogação, embora se aplique na prática, mas não está escrito. Lá, o que a gente leva em consideração? Fora a revogação unilateral, eu posso pegar, por exemplo, a caducidade. O que é a caducidade? Qual que é a diferença da caducidade, por exemplo, para a encampação? Porque, em regra, na encampação não houve o cometimento de infração para eu retirar daquela transportadora a condição dela exercer a exploração. Na verdade, houve uma necessidade do Estado retirar. E aí ele foi lá e revogou o contrato. Nesse caso, quando é caducidade, é por má prestação da atividade pública. E aí, nesse caso da má prestação do serviço, eu tenho a questão da caducidade. Tá bom? Então, galerinha, prof... Deixa eu mandar um abraço aqui para um casal, brother meu, tá? O Silvinho, né? Um abraço pro Silvinho, pro Flau Flau. Casal aí bacana. O Flauzinho agora, nova fase da vida dele, né? Bacana, legal. Ainda mais no meu tom de homofobia, dessas coisas. Mas quando as pessoas elas resolvem se assumir enquanto condição, opção, enfim. Não é brincadeira, realmente é verdade. Então, um abraço pros dois, felicidade pro casal, tá? Geração Concurseira, Colégio de Concurso, professor Wagner Lobo, antenados 24 horas. Vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, abraços.